Olá pessoal, seguimos então em continuidade de onde paramos. Paramos no slide 28, agora a gente vai para o 29. Bom, próximo dispositivo constitucional interessante para o estudo dos agentes públicos, o inciso 37 e inciso 7, que já foi alvo de muita polêmica, hoje em dia é mais tranquilo, mas há de sucessivos julgados do Supremo sobre a questão que podem cair na sua prova. O 37, inciso 7, vai dizer: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Houve uma celeuma na doutrina, uma corrente entendia que se tratava de norma de eficácia contida, ou seja, o servidor público poderia exercer o direito de greve e quando viesse a lei regulamentadora ela poderia trazer restrições, e uma outra corrente entendia que, em face do princípio da continuidade do serviço público e de outras questões, essa norma deveria ser entendida como uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, enquanto não editada a lei específica, o servidor público não poderia gozar do direito de greve. O Supremo acabou adotando essa segunda corrente, porém, nos mandados de injunção coletivos 670, 708 e 712, no ano de 2007, com um voto muito bem elaborado pelo ministro Gilmar Mendes, o Supremo entendeu que era de se aplicar analogicamente a lei de greve da iniciativa privada para os servidores públicos, ou seja, adotou uma teoria concretista no mandado de injunção, abandonando a teoria não concretista, e inclusive nesse caso foi a teoria concretista geral, estendendo efeitos erga omnes na sua decisão. Então todos os servidores públicos passaram a poder exercer o direito de greve. O Supremo concretizou esse direito, por isso é a posição concretista que a gente estuda na aula de mandado de injunção lá no direito constitucional, e aplicou então analogicamente a lei de greve do serviço da iniciativa privada, do âmbito privado. Beleza? A lei 7783 de 89, conforme está aí na tela. Embora o ministro Gilmar Mendes tenha deixado claro que haveria restrições a algumas categorias específicas. Quem julga? Qual é a justiça que vai julgar o direito de greve? É a justiça do trabalho ou é a justiça comum? O Supremo fixou, é a justiça comum que julga as ações envolvendo o exercício do direito de greve, ou a federal ou a estadual, dependendo se for servidor federal ou estadual. Agora, cuidado, tem uma exceção. A justiça comum vai julgar as derivações do exercício do direito de greve quando envolvam servidor estatutário, né, que ocupa cargo público, servidores temporários, que exercem função e não ocupam cargo nem emprego, porque o vínculo é de um contrato do direito administrativo, não de um contrato trabalhista. E também os servidores públicos seletistas, desde que sejam os seletistas da administração pública direta, autárquica e fundacional. Aqueles, por exemplo, que foram admitidos na época em que foi suspenso o regime jurídico único, entre 98 e 2007. Então, esses seletistas específicos da administração direta, autárquica e fundacional têm o direito de greve e seus litígios julgados pela justiça comum. Já o servidor público seletista da administração indireta, e quando eu falo indireta, das pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito privado, empresas estatais, esses terão os seus litígios julgados na Justiça do Trabalho. Então, cuidado com essa exceção. Mesmo esses das empresas estatais podem ter alguma questão julgada na Justiça comum, como definiu o Supremo no RE 960-429, julgado em março de 2020. O Supremo decidiu o seguinte, repercussão geral: compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual e eventual nulidade do concurso em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. Então, ainda que se trate do regime seletista, se a discussão envolver uma nulidade no concurso, questões pré-contratuais, é a justiça comum. Apenas quando há assinatura do contrato, aí temos uma questão trabalhista. Como disse o relator, Gilmar Mendes, a prevalência do caráter público na fase pré-contratual, nela ainda não existe elemento inerente ao contrato de trabalho, que é o caráter personalíssimo, ao caráter público e interesse da sociedade no concurso. Então anote aí. Competência. Também, por aplicação na lógica da lei de greve do âmbito privado, se a greve for estadual ou municipal, restrita então a um único estado, o Tribunal de Justiça que irá julgar. Não será o juiz de primeira instância, será o Tribunal de Justiça. Se for restrita a uma região da Justiça Federal, será o Tribunal Regional Federal respectivo. Se ultrapassar uma região
ou um Estado, ou se for mesmo de âmbito nacional, será o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Outra questão que o Supremo decidiu, que a gente já sabe, mas é bom colocar no material, a administração é obrigada a proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício de greve. Entende-se que há uma suspensão do vínculo funcional, por isso não receberão a remuneração. Isso acaba sendo um problema, né? Porque o servidor vai exercer o direito de greve, fica 40 dias com a paralisação temporária, pacífica coletiva do trabalho, né, a greve, vai ficar 40 dias sem receber remuneração, dificilmente o servidor vai querer fazer greve, né, depois desse entendimento informativo 845. Mas há duas exceções importantes. Primeiro, compensação em caso de acordo é permitida. É possível que a própria administração efetive um acordo e compense os dias não trabalhados, então não haverá o desconto na remuneração. Exemplo concreto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, há algum tempo, houve uma greve dos oficiais de justiça. Ficaram, 40 dias, ficaram um tempo sem trabalhar. O presidente do tribunal é obrigado a descontar os dias de paralisação, pelo entendimento do Supremo. Mas realizou um acordo, chamou lá o representante dos oficiais de justiça e falou, olha, se vocês cumprirem todos os mandados que estão atrasados, regularizarem o serviço, não haverá desconto. E isso foi feito. Os oficiais então voltaram ao trabalho, regularizaram o serviço. Essa é uma possibilidade. A segunda, o desconto será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por uma conduta ilícita do poder público. Então, ao final do julgamento, o judiciário poderá entender que a greve foi provocada por uma conduta ilícita. Porque há casos em que a greve é feita como uma pressão para que haja um aumento da remuneração, melhores condições de trabalho. Nesse caso, não comprovada uma conduta ilícita da administração, se não for compensação, o servidor vai perder os dias de trabalho. Agora, às vezes a greve é provocada por um ato ilícito da administração, um ato realmente ilícito, e se isso for comprovado, não poderá haver o desconto pelos dias não trabalhados. Outra questão, informativo 860. A greve, sob qualquer forma ou modalidade, ou seja, de maneira absoluta, é vedada aos policiais civis e aos servidores que atuam diretamente na área da segurança pública. Então, o servidor que atua na segurança pública, todos eles lá do 144, não podem, da Constituição, né, não podem realizar greve. O que eles fazem? Eles realizam a Operação Tartaruga, né, que é parecido, mas a greve, isso não pode. Eu falei brincando da Operação Tartaruga, para provas o que interessa é que não podem realizar a greve. Qual que é o argumento? O argumento é que não há um paralelo na iniciativa privada. Enquanto as escolas públicas, se elas os professores entram de greve, primeiro, tem escola privada, segundo, pode contratar professor substituto, professor temporário. Na saúde, a mesma coisa, na segurança pública, não. Não tem uma segurança paralela, né, privada, e não dá para convocar agentes de segurança pública temporários. Não é possível, porque precisa ter porte de arma, precisa ter uma preparação, saber atirar, enfim. Então não é possível a contratação temporária. Nesses casos é uma atividade essencial que não pode ser parada, não tem como substituir, não pode fazer greve. Próximo ponto, reserva de vagas. O artigo 37, inciso 8º, vai dizer: a lei, delegou para a lei ordinária, reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência e vai definir os critérios de admissão. O que interessa para provas é a Lei 8.112, âmbito federal, que reserva até 20% das vagas, desde que a atribuição do cargo seja compatível com a deficiência. Então, até 20% das vagas. Não há um limite mínimo. A lei não diz no mínimo tanto, ela só fala o máximo, até 20. Mas o decreto 9.508, ele reserva um determinado percentual também a cargos e empregos em concursos públicos no âmbito da administração federal. E o mínimo que ele diz é de 5%. Então será entre 5% e 20% a reserva de vagas nos concursos no âmbito federal, na administração pública direta e indireta. Já teve caso que o Supremo considerou válido o edital que não reservava nenhuma vaga. Quando? Quando só tem duas. Ou um número em que haverá a ultrapassagem, né, a transposição do percentual de 20%. Então, se só tem duas vagas e você reserva uma para deficiente, haverá 50% de reserva de vagas. Como a lei exige no máximo 20%, então não é possível. Agora, tendo 5 vagas, uma vaga vai ter que ser para deficiente, porque aí
entra nos 20%. Beleza? Foi no RMS 27710, julgado em 2015. Duas súmulas importantes sobre o tema, costumam cair em provas, a 377 e a 552, ambas do STJ. Elas são opostas, por isso que é importante. A 377 diz que o portador de visão monocular pode concorrer a vagas com deficiência. E a 552 diz que o portador de surdez unilateral não pode concorrer a vagas com deficiência. Por que isso? Foi porque o STJ quis? Não, porque é baseado em critérios médicos que foram encampados pela lei. Então tem lei dizendo que podem se enquadrar, nesse caso de deficientes, quem tem visão monocular, porque só quem tem uma visão tem uma séria deficiência, né? O processamento do cérebro ele é feito de acordo com o campo de visão, então se você tem ele reduzido pela metade, há uma perda grande de algumas capacidades. Agora, em relação à surdez unilateral, não, você escuta só de um lado, mas isso não interfere muito nas capacidades, segundo o conhecimento médico, como foi encampado pela lei. Então o STJ apenas cristalizou esse entendimento. Parece contraditório, né? Mas é bom que você entenda isso. E também, falando de reserva de vagas, é importante falar das cotas. As provas de concurso, na verdade, não gostam muito de falar de reserva de vagas para deficiente. Elas preferem, nesse âmbito, tratar das cotas, porque é um tema um pouco mais difícil, já que não tem... É mais recente, né, e tal, é mais polêmico. O que significa o sistema de cotas? É uma das linhas das ações afirmativas. Ações afirmativas é gênero, no qual o sistema de cotas é espécie. Segundo o professor Marcelo Novellino, vou citar a sua lição, ações afirmativas consistem em políticas públicas ou programas privados desenvolvidos em regra com caráter temporário. Ele fala em regra, mas na prova você pode marcar, o Supremo diz, tem que ter o caráter temporário. Se for um caráter definitivo, isso poderá provocar uma discriminação reversa, então tem que ser temporário, como um empoderamento daquele grupo para que depois ele possa caminhar com as próprias forças, visando a redução de desigualdades decorrentes de discriminação, hipossuficiência econômica ou física. Então veja, as ações afirmativas não envolvem apenas questões raciais, elas envolvem também questões sociais, envolvem questões de deficiência física, né? Por meio da concessão de algum tipo de vantagem compensatória de tais condições, são medidas destinadas a promover o princípio da igualdade material, igualdade de fato. Todos são iguais perante a lei, igualdade formal. Agora, todos são iguais na lei, a lei vai diferenciar. Algumas pessoas precisam de algumas vantagens para compensar desvantagens históricas que elas possuem. Então, um exemplo, quando você vê o meu concurso para juiz do DF, 2016, e você vê que dos 11 aprovados, não tem nenhum negro. Na verdade, há uma amiga negra que foi reprovada, inclusive nas cotas. Por essa questão de cotas, está discutindo isso judicialmente. Então, você olha o serviço público e vê que tem poucos negros. Tem alguma coisa errada, não tem? Qual que é o motivo pelo qual não há negros no serviço público, ou há poucos, né, se comparado com o percentual que existe na população? Existem inúmeras causas para isso. Se fosse só uma causa, era fácil de resolver. São N causas. E é difícil saber como resolver uma solução complexa. Por isso, entram as ações afirmativas. Enquanto não se resolve isso, como uma forma de empoderamento, fala-se em oxigenação dos ambientes, né? Ou seja, um ambiente que só tem um tipo de pessoas, enfim, só pessoas ricas, só pessoas brancas, só pessoas não sei o quê, ele passa a ser oxigenado, a haver uma maior variedade. E isso é importante pelos próprios fundamentos da nossa república, certo? É para isso que servem, então, as ações afirmativas. A partir do momento em que o grupo que possui uma desvantagem começa a ingressar naquele ambiente, aí essas ações afirmativas vão sendo reduzidas até que sejam eliminadas. Dois julgados importantes que você tem que anotar. Primeiro, a ADPF 186, cotas raciais para universidades públicas. O Supremo entendeu que não contraria, pelo contrário, prestigia a igualdade material, essa política de cotas em universidades. O Supremo disse, nesse caso, inclusive, é até interessante, nas aulas de controle de constitucionalidade a gente fala disso. A ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo não a admite para atos infralegais, como nesse caso aí foram
atas de reuniões e questões da UNB, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília. Mas nesse caso específico, também em um outro caso, o Supremo mitigou essa ideia de que não cabe a DPF, tendo por objeto atos infralegais, e acabou admitindo em razão da subsidiariedade. Não caberia outro meio eficaz, não caberia a DI, não caberia nada, então ele acabou admitindo a DPF. O outro foi a ADC 41, mais recente, 2017, também julgou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos efetivada pela Lei 12.990 de 2014. Ela traz um prazo de alguns anos, agora não me recordo, 10 anos, para que haja essa política de cotas no serviço público na administração federal. Direta e indireta, reserva então 20% das vagas nos concursos. O Supremo entendeu que, além de ser constitucional essa reserva, também é constitucional a previsão de utilização do critério da autodeclaração e também de critérios subsidiários de heteroidentificação. O que isso significa? Como é que você se declara, como é que você vai saber se a pessoa se enquadra como negro ou não para a reserva de vagas? Primeiro, a autodeclaração. Você preenche lá e coloca que se autodeclara, acabou. Mas é possível que haja critérios subsidiários de heteroidentificação. Então é possível que se preveja uma banca examinadora, uma comissão do concurso, que vai analisar, vai entrevistar a pessoa, vai ser tipo uma fase do concurso, vai entrevistar, perguntar da história de vida, vai analisar fisicamente, vai olhar para a pessoa e eles vão dar o parecer. No caso do meu concurso TJDFT, eram três membros da comissão, um antropólogo, sei lá, não lembro, e um membro do judiciário, um desembargador, não sei, enfim. Eram 3 pessoas. Se uma delas afirmasse que a pessoa era negra, ela era aprovada. Agora, se nenhuma afirmasse isso, se as 3 discordassem, ela seria eliminada do concurso. Tá? Isso, inclusive, aconteceu, o caso concreto do meu concurso está sendo discutido judicialmente. Tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa nesse critério de heteroidentificação. Salvo engano, tem até uma tese recente do STJ, ou tese, ou saiu informativo 2020, falando novamente que tem que assegurar ampla defesa e tal, nessa questão da eliminação do candidato em razão da cor. Fica ligado que isso aí é tema para concurso. O principal agora, em relação aos servidores públicos, eu acho que é o tema, um dos mais importantes, que é o sistema remuneratório. Como é que funciona o sistema remuneratório dos servidores públicos? O artigo 30, primeira coisa, o artigo 37.10 ele fala: a remuneração dos servidores e o subsídio, a gente vai ver as espécies de remuneração em sentido amplo, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então, a primeira coisa, existe lei específica para tratar de sistema remuneratório, ou seja, da remuneração, do subsídio dos servidores. Observada a iniciativa privativa em cada caso, no executivo é do presidente, executivo federal, né? No judiciário é do tribunal, no legislativo vai ser a Câmara, o Senado, enfim. Assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, a primeira parte da norma fala da lei específica para ter o aumento da remuneração. A segunda fala de uma revisão geral anual, é uma outra coisa, que ocorrerá sempre na mesma data e sem distinção de índices. Qual que é a ideia dessa segunda parte do 37.10? A revisão geral anual não é aumento, É uma recomposição em virtude da inflação. Então, como a deterioração do poder de compra, isso é natural, deve haver uma revisão geral. Então, por exemplo, o que eu compro hoje, 5 sacos de arroz, no ano que vem eu vou conseguir comprar só 4, por conta da mudança da economia. Isso é natural. Então, a Constituição assegura uma revisão geral anual. E a doutrina, pelo menos uma parte da doutrina, assegurava, não vou falar que a doutrina toda, né, porque eu não li todo mundo, mas assim, as pessoas que eu li, todos falavam, essa revisão geral anual é obrigatória, porque é uma recomposição e a Constituição, a sua interpretação sistemática demonstra que deve haver uma irredutibilidade nesse ponto, né, uma manutenção do poder de compra. Só que o Supremo recentemente, informativo 953, final de 2019, entendeu que não há um direito subjetivo à indenização ao servidor se não for encaminhado o projeto de lei de revisão anual dos seus vencimentos. Entendeu-se, então, que não há uma obrigatoriedade de realizar a revisão. O que há, acho que foi o voto do Barroso que prevaleceu, é uma obrigatoriedade do chefe do executivo se pronunciar todo ano, de forma fundamentada, sobre a conveniência e a possibilidade de reajuste do funcionalismo. Mas não que tem que aumentar, ele tem que dizer se tem ou não, tem que fundamentar. Ou seja, tornou letra morta a parte final
do 3710, porque a partir de agora, ainda mais na crise que a gente está vivendo, pode saber, uma vez aberta a porteira, vai passar a boiada toda. Então, nunca mais, creio eu, haverá uma revisão geral anual. Porque sempre o presidente vai se manifestar no sentido de que não há conveniência, não há possibilidade desse reajuste por conta da crise. Então, foi descumprido aí o que diz o constituinte originário. Mas foi uma questão meio política aí. Foi a interpretação do Supremo que pode cair na sua prova, não tem direito subjetivo à indenização se não houver o reajuste, ou melhor, a revisão geral anual. Mas tem que se pronunciar fundamentadamente. A emenda 19 de 98 ela foi um marco no sistema remuneratório do servidor público, porque ela estabeleceu a questão do subsídio. E aí agora nós temos 3 espécies de remuneração. Então anote, quando se fala em remuneração, você está falando em remuneração em sentido amplo. Remuneração em sentido amplo é gênero, que tem 3 espécies. Subsídio, os vencimentos, que são a remuneração em sentido estrito, e o salário. Primeiro, subsídio. É um estipêndio que veio com a emenda 19, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Então, é como se fosse assim, tudo que você tem para receber, servidor, toma aí, é o subsídio. Não pode ter mais nenhum penduricalho. O subsídio, na prática, é a pior coisa que pode existir para uma carreira, né? Porque a partir do momento em que há um subsídio, fica dependente sempre de um aumento via lei, e para que aumente o subsídio isso é difícil. Então, mas o que você tem que entender é que é uma parcela única. Agora, não se impede o recebimento de vantagens de caráter indenizatório. Indenização não se confunde com remuneração. É obrigatório para quem? Anote aí, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º, 135 e 144, parágrafo 9º, é obrigatório para agentes políticos, então membros do Executivo e do Legislativo, naquele sentido amplo de agentes políticos, né? Olha mais um argumento aí. Inclui os magistrados, os membros do Ministério Público, os ministros das Cortes de Contas. Inclui também defensores públicos, procuradores do Estado do DF, integrantes da AGU e servidores de carreiras policiais. Então, todos esses têm o subsídio como obrigatório, é bom você anotar. E facultativamente, o 39, parágrafo 8º, diz que os servidores organizados em carreira facultativamente podem receber por subsídio, se isso for adotado pela lei federal, estadual, municipal, pela lei de regência, lei específica. Cuidado! Deputados federais, senadores, presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado, quem é que fixa o subsídio? É lei? Não. É um decreto legislativo de competência do Congresso. Artigo 49, incisos 7 e 8. Então, esses recebem subsídio, que é modificado por decreto legislativo. E os ministros do Supremo também recebem subsídio, mas esse é modificado por lei do Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, sendo que a iniciativa é do próprio Supremo, é reservada ao Supremo. Houve a extinção da iniciativa conjunta. Antes da emenda 41 de 2003 havia uma iniciativa conjunta. Era necessário, para deflagrar o projeto de lei que aumentasse o subsídio dos ministros do Supremo, a autorização do presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República e presidente do Supremo. Eram 4 presidentes dos poderes, né, dos 3 poderes, sendo que o Legislativo pegava a Câmara e o Senado. Eles 4 deveriam, então, dar início a esse projeto de lei, chamado iniciativa conjunta. Na prática, isso nunca aconteceu. Então, a emenda 41 de 2003 acabou com esse negócio, que não deu certo, e modificou a redação do artigo 48 da Constituição, o inciso 15, mantendo a regra, então, lá do 96, inciso 2, que é a de que cada tribunal tem iniciativa para a remuneração dos seus membros. Então, é o Supremo que tem iniciativa reservada, exclusiva, para o projeto de lei que vai aumentar o seu subsídio. Inclusive, está aí a ADO 1 de 2010, o Supremo reiterou essa questão. Beleza. Outra questão que pode cair na sua prova, um julgado interessante, a ADI 4941 foi divulgada no informativo 947. Olha o que aconteceu. Em uma determinada Assembleia Legislativa, os membros, os servidores lá, que não membros, né, os servidores que recebiam por subsídio, foram contemplados com uma gratificação de dedicação excepcional. E aí chegaram até o Supremo para falar, olha, essa gratificação é inconstitucional, porque a própria noção de subsídio exclui qualquer tipo de parcela
da parcela única, exclui qualquer tipo de gratificação, abono, adicional. Então isso aqui não pode, está burlando o sistema de remuneração por subsídio. E o Supremo falou o seguinte: o subsídio reúne todos e quaisquer valores pagos aos servidores como contraprestação pelo trabalho executado no desempenho normal das suas funções. Normal. Não impede, contudo, o pagamento de adicional de férias. Então, quem recebe por subsídio ganha adicional de férias, ganha 13º, ganha horas extras. O juiz não tem isso, não. O juiz não ganha hora extra, tem que trabalhar dedicação exclusiva, mas não ganha. Adicional noturno, o juiz também não ganha, embora eu trabalhe de madrugada direto, nos plantões. Enfim, mas não impede. A princípio, né, em regra, não se impede que quem receba subsídio ganhe hora extra, adicional noturno, tudo mais. E também podem ser incluídas parcelas que retribuam atividades que extrapolam as próprias e normais do cargo pago por subsídio. Então, o subsídio vai remunerar desempenho normal das atividades. Se houver um desempenho extraordinário, uma função que extrapola, é possível pagar gratificação mesmo para quem recebe subsídio. Foi justamente o caso aqui do informativo 947. Então anote isso que pode cair na prova. Outra questão. Muitas leis aí, país afora, destacam que ex-titulares de cargos eletivos, ex-deputados, ex-prefeitos, blá blá blá, ex-vereadores, vão receber um subsídio vitalício. Então, vão receber, uma vez eleitos, depois acaba o mandato, vão receber subsídio vitalício. O Supremo tem inúmeros julgados, aqui no caso destacando a Constituição do Paraná e leis locais lá do Paraná, que isso é inconstitucional. É inconstitucional porque viola o princípio republicano, o princípio da igualdade, tratamento diferenciado sem um fundamento jurídico razoável. Então essas leis são inconstitucionais. Mas o que eu quero que você anote é o que está na parte final negritada aí da tela. O Supremo explicitou a desnecessidade da devolução dos valores percebidos até o julgamento da ação, lá em dezembro de 2019. Considerados os princípios da boa-fé, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, a de 4545. A gente fica com raiva de ver isso, né? Mas o Supremo tem razão nesse caso. Porque se o ex-titular de mandato eletivo recebia por força de lei, e ele recebia aquele subsídio, e aquilo tem caráter alimentar, ele vai utilizando. Não é possível que depois se exija que ele devolva. Imagina, o cara ficou 2 anos recebendo, às vezes 10 anos, sei lá, recebendo. Ele vai devolver milhões, sendo que ele utilizou com base em lei. Então, pelos princípios... Uai, mudou aqui sozinho. Arrumou agora. Pelos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da confiança legítima, fala-se que indignidade da pessoa humana, né? Não precisa devolver, tá? Não precisa mais devolver desde essa decisão, até pelo menos o julgamento dessa decisão. Anote isso aí. Eu acho que se uma prova for cobrar esse tema, ela não vai se limitar a falar que o subsídio vitalício é inconstitucional, porque isso é evidente, isso é jurisprudência pacificada do Supremo, reiterada, julgados reiterados. Agora essa parte final pode ser que caia. Bom, de subsídio é isso que tem para a gente estudar. Agora os vencimentos, também chamada de remuneração em sentido estrito. Então muito cuidado, quando se fala em remuneração, pode ser a remuneração em sentido amplo ou pode ser a remuneração em sentido estrito, que são os vencimentos. São recebidos por aqueles que se submetem ao regime estatutário. Os vencimentos são compostos pelo vencimento no singular, o vencimento básico do cargo, somado às vantagens pecuniárias de caráter permanente estabelecidas em lei. É o que está lá na Lei 8.112, artigo 41. Então temos o vencimento básico, que pode ser uma mixaria, pode ser de R$500, com as vantagens pecuniárias de caráter permanente estabelecidas em lei. Somando as duas, temos os vencimentos, ou remuneração em sentido estrito. Essas duas somadas não podem ser inferior ao salário mínimo. Não podem. O vencimento básico pode ser inferior, mas quando somado com as vantagens de caráter permanente, estabelecidas em lei, tem que ser acima do salário mínimo e é irredutível. Esse vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. A gente vai ver como funciona essa irredutibilidade, que está tanto na Constituição quanto na Lei 8.112. Agora anote aí, para nos confundir, a súmula vinculante 6. Ela diz que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças, ou as praças. Salvo engano, pode-se utilizar os dois termos, né? ou os dois artigos. Praças, prestadores de serviço militar inicial. Então,
por que que lá no militarismo é possível remuneração inferior ao salário mínimo? Porque o regime deles é diferente. É outro regime, é outra questão. A Constituição não incluiu no rol da garantia dos militares o inciso 4 do artigo 7º, o salário mínimo. Então não confunda a questão dos militares, que é outra coisa, com a vedação de recebimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo civis. Beleza, é basicamente isso, a gente vai falar da irredutibilidade. E o salário é a contraprestação paga ao empregado público, aquele que é admitido por concurso para empresas estatais, por exemplo, e que está sujeito ao regime da CLT. Não tem muito o que falar aqui, anote o teor da súmula 679 do Supremo, que diz: a fixação de vencimentos de servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Essa súmula ela é bem polêmica, porque, primeiramente, ela quase não é comentada, né? Mas como é uma súmula, é bom você anotar, porque pode cair na prova. Mas só para que você entenda por que ela é um pouco polêmica. E eu até tive dificuldade de encontrar comentários sobre ela. Porque ela fala em vencimentos. Então, a fixação de vencimentos. Vencimentos se refere a servidores estatutários. Mas é óbvio que o servidor estatutário não pode ter a sua remuneração objeto de convenção coletiva. Então, a impressão que se dá é que, embora tenham usado o termo vencimentos, o que eles estavam querendo dizer era dos empregados públicos. Queriam fazer referência aos empregados públicos que não podem, já que eles se submetem à CLT, né, não pode ser objeto de convenção coletiva. Por quê? Porque a fixação ou alteração da remuneração desses servidores, de todos eles, tem que ser por base em lei. Tem que ser lei específica, como a gente viu no artigo 3710. Então, não seria objeto de convenção coletiva, embora a doutrina trabalhista trabalhe como poderia ser, né? Não exatamente o valor, mas algumas outras características acessórias. Não vai cair na prova. O importante é saber a súmula. A irredutibilidade da remuneração, anote, ela não é absoluta, ela é relativa. Como que se dá essa irredutibilidade relativa? São 4 cenários que eu destaco para vocês aí nesse quadro. Primeiro, embora mantida nominalmente, o Supremo entende que nominalmente a remuneração não pode ser diminuída, poderia até haver uma perda do poder aquisitivo, mas pela interpretação histórica do 3710 nem isso deveria ocorrer, mas a gente viu que isso foi superado. Mas enfim, se cair na prova que o Supremo entende que o que tem que se manter é o valor nominal e não o valor real, correto. É o valor nominal que não pode ser reduzido. Então o cara ganha 2.000. Pode a lei então falar que ele vai ganhar 1.900? Não. Agora, pode 2.000 e passou um ano e o poder de compra diminuiu? Pode. Isso pode acontecer. Para evitar isso é que tinha a remuneração geral. Mas a gente viu que isso não cola mais. Então a falta de recomposição por perdas inflacionárias é uma possibilidade de redução, ainda que não seja nominal. Segunda possibilidade, uma redução dos vencimentos líquidos em virtude da incidência de impostos. Novamente, não há uma redução nominal, mas há uma redução real, né, na prática. O próprio dispositivo constitucional que assegura a irredutibilidade para todos os servidores e também os dispositivos que falam da irredutibilidade para magistrados, para membros do Ministério Público, todos eles ressalvam alguns dispositivos, salvo o que está disposto nos artigos 153, 150, na parte da Constituição que vai falar dos tributos. E um deles vai falar do imposto de renda. Então, se houver, por exemplo, um aumento da alíquota do imposto de renda, o que chega para você no final da remuneração, né, o líquido, diminui. Isso não viola a irredutibilidade. Está expresso na Constituição. Terceira possibilidade. A redução é possível se ultrapassar o teto constitucional. Então, alguém recebe mais do que o teto, isso aconteceu e tal, vai reduzir. Não pode. Tanto materialmente, nominalmente, do jeito que for, não pode passar do teto. E a quarta possibilidade tem também a ver com essa terceira. Não ofende a irredutibilidade a redução do padrão nominal obtido em desconformidade com o direito. Então, a pessoa recebia um valor, mas de maneira desconforme à Constituição. Pode reduzir, inclusive nominalmente, porque aí é uma questão de ilicitude. Beleza? Teto das remunerações, aqui é importantíssimo. Esse inciso 11, ele dá trabalho, porque tem muitas informações e interpretações do Supremo. Então, leia comigo, ele é grande, eu divido em 2 partes. Primeira parte, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos, então todo mundo, né? Da administração direta, autárquica e fundacional, a princípio, vai falar da administração direta, autárquica e fundacional, depois vai estender para as demais. Dos membros de qualquer dos poderes,
pega União, Estados, DF, municípios, detentores de mandato eletivo, demais agentes políticos, proventos, pensões ou outra espécie de remuneração, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, ou seja, pega todo mundo, inclui tudo, e inclusive pela leitura literal, ainda que percebido cumulativamente ou não. Então, a princípio, recebe por duas fontes, tinha que, a soma disso não poderia, pela interpretação literal, não é o que o Supremo admite, não poderia, negrito aí na tela, exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo. Então, no serviço público brasileiro, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo, que ganha 39 mil e uns quebrados. Ninguém. O parágrafo 11 atendeu a uma reclamação da doutrina, que já entendia desse modo, só ficou expresso agora na Constituição, pela emenda 47 de 2005, que disso se excluem as parcelas indenizatórias. É claro, gente, parcela indenizatória não é remuneração. Então, o cidadão sai na imprensa, membro da Assembleia Legislativa ou, sei lá, desembargador ganhou 500 mil. Recebeu 500 mil. Você fala, caraca, o cara recebendo 500 mil. Não é possível, esse país é uma vergonha. Mas se você for olhar o que deve ter acontecido, salvo alguma situação esdrúxula, o que aconteceu? O cidadão recebe a sua remuneração e houve o reconhecimento, talvez judicial ou administrativo, de uma indenização por conta de ele ter sido lesado durante vários anos. Então o cara passou 10 anos sem receber algo que ele tinha direito de receber e não recebeu. E aí na hora de pagar tudo isso aí, vai pagar, vai dar 500 mil e o cara vai receber. Isso é indenização. Indenização pode ser o tanto que for, porque ela vai recompor uma lesão. Diferente da remuneração. Então muito cuidado com essa ressalva. Beleza. Segunda parte do dispositivo. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Então veja, o teto nacional é do ministro do Supremo. Mas no município existe um chamado subteto. Essa expressão não é muito querida por alguns doutrinadores, como José de Santos Carvalho Filho. Mas enfim, pegou, é subteto. Então, o subteto nos municípios é o do subsídio do prefeito. Ninguém no município pode ganhar mais do que o prefeito. É claro que nada impede que o prefeito ganhe igual ao ministro Supremo. Mas, se ele ganhar menos, o subteto no município é o do subsídio do prefeito. Nos estados e no DF, há uma divisão em relação ao poder. O subsídio do governador no executivo. Então, os servidores do executivo não podem ganhar mais que o governador. No legislativo, ninguém pode ganhar mais do que o subsídio dos deputados, estaduais e distritais. E no judiciário, ninguém pode ganhar mais do que o subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça. Nesse caso, haveria uma limitação. Limitados a 90 inteiros, e 25 centésimos, ou seja, 90,25% do subsídio em espécie dos ministros do Supremo. Então, os ministros ganham X, os desembargadores podem ganhar 90,25% do que ganham os ministros do Supremo, e os servidores do judiciário não podem ganhar mais do que os desembargadores. Esse limite do judiciário é aplicável também aos membros do MP, os procuradores e aos defensores públicos. Importante anotar isso. Só que interpretando essa parte final, o Supremo diz duas coisas. Primeiro, a expressão procuradores, isso foi decidido em 2019, um julgado relativamente recente, né? E inclui os procuradores municipais, porque eles se inserem nas funções essenciais da justiça e também estão submetidos ao teto de 90,25%. Beleza? Então, quando fala em procuradores, houve uma dúvida. Mas veja, a questão fala no âmbito estadual e distrital. A própria Constituição, lá no 132, fala de Procuradoria Estadual e Distrital. Ela não trata da Procuradoria Municipal. Mas o Supremo entendeu, esse teto inclui também procuradores municipais. Por ser função essencial à justiça, entra nesse caso aqui. E, segunda questão, já desde 2007, na de 3854, o Supremo entendeu que esse limite de 90,25% não atinge os membros da magistratura. É engraçado, ele atinge todos os demais. Mas os próprios membros da magistratura, que eram quem especificamente deveriam ficar sob esse limite, esses não ficam. Argumento. O 3711 não fala da magistratura federal. Então criaríamos uma magistratura federal que pode ganhar igual ao ministro Supremo e uma magistratura estadual que ganha até 90,25%. Isso viola, isso quebra o regime unitário da magistratura. O poder judiciário ele é nacional e tem um regime unitário. A gente estuda isso muito forte lá no direito constitucional. Então, o teto não abarca a magistratura estadual do mesmo modo que não abarca a federal. Mas abarca essa outra galera aí, ó.
procurador, enfim. Se bem que na prática, pessoal, eu vou até confessar para vocês, eu acho que tem uma equiparação, né, do Ministério Público com o juiz e tudo mais, mas para provas, o que é interessante você anotar nesse tema tormentoso é que se incluem os procuradores municipais e que os membros da magistratura estadual não estão submetidos àquele teto de 90,25%. Beleza? O que mais? O parágrafo 9º, ele vai estender o inciso 11, olha só, aplica-se às empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias, que recebam recursos públicos dos entes políticos para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio. Então, como é que funciona? Qual que é a interpretação do parágrafo 9º? Se a remuneração dos servidores dessas entidades é paga com recurso próprio para despesa de pessoal, não tem limite constitucional. Se a remuneração é paga com recursos que vêm da União dos Estados do DF ou dos municípios, tem limite. Então, alguns dirigentes que exercem cargo em comissão e recebem por recurso próprio da entidade, da empresa pública, da sociedade de economia mista, sei lá, ele pode ganhar mais, o tanto que for. Agora, quando são remunerados por recursos públicos, incidência do teto também para essas entidades da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado. As provas não costumam tentar explicar isso aí. A prova cobra o que está no parágrafo 9º, a literalidade. Então anote aí a literalidade, eu só estou tentando te explicar, né? Como é que isso tem que ser interpretado. Ótimo. O 37 e 13, na verdade, vários dispositivos seguintes, depois do 11, 12, 13, 14, eles vão falar de remuneração. Não dá para a gente falar de todos aqui, senão a aula ficaria gigantesca. Então, continuando, um dos mais importantes, o 13 vai falar: é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal no serviço público. O que se veda? Que haja aquela situação, o servidor X receberá equivalente ao servidor Y. E aí toda vez que o servidor Y tem um aumento, o servidor X também tem. Não pode haver equiparação ou vinculação. Beleza? O Eli Lopes Meirelles comenta que o dispositivo veda é o tratamento paralelo de cargos com funções desiguais, equiparação, e vinculação de qualquer fator que funcione como índice de reajustamento automático, como o salário mínimo. Inclusive, em relação ao salário mínimo, tem aqui a súmula vinculante 4, né? Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado e nem ser substituído por decisão judicial. Então, você não pode falar que o servidor ganha 10 salários mínimos, porque toda vez que o salário mínimo é reajustado, ele também tem um aumento. Isso aí quebraria todo o sistema remuneratório. Anote aí também a súmula vinculante 42, que diz: é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Então a lei não pode fazer isso dentro dessa dinâmica. Anote, contudo, que há algumas equiparações feitas pelo próprio texto constitucional. Se o texto constitucional fizer, não tem problema, que a lei, o que não pode ser feito é por lei. Exemplo, ministros dos tribunais de contas, né, os conselheiros, eles são equiparados a ministros do STJ. Está lá no 73, parágrafo 3º. Então há essa equiparação. Membros do judiciário não tem uma equiparação, mas tem uma vinculação, né? Tem uma vinculação também. Está lá no 93.5. Então, exceções constitucionais a isso. Acumulação de cargos. Está no inciso 16. Diz: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. Então, o que parece haver aqui? Parece haver o seguinte: se você acumula 2 cargos dentro das possibilidades constitucionais, ainda assim você não vai poder receber mais do que 39 mil, lá o limite do Supremo no âmbito nacional. O Supremo entende que não. O Supremo entende que quando há acumulação constitucionalmente permitida, o teto incide isoladamente para cada carreira, para cada cargo. Para cada cargo, para cada função. Então ele pode ganhar 39 mil aqui como professor, 39 mil aqui como membro do Ministério Público, por exemplo. Porque senão, em alguns casos, a pessoa ficaria impossibilitada de exercer um ofício ou teria que fazer de graça, né, de maneira filantrópica. Por exemplo, o próprio ministro do Supremo. Se o ministro quisesse dar aula em uma universidade pública, ele não poderia receber. Beleza. Então, quais são as possibilidades de acumulação? Primeiro, tem que ter compatibilidade de horários. Isso é inafastável. Segundo, tem que acumular com uma dessas 3 possibilidades. 2 cargos de professor.
Então pode ser professor em 2 locais, né, no âmbito do serviço público. Um professor com outro cargo técnico-científico, a gente vai explicar o que é o cargo técnico-científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. O exemplo clássico, 2 cargos de empregos de médico. Inciso 17. A proibição de acumular se estende a empregos e funções, abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias, sociedades controladas, inclusive indiretamente pelo poder público. Então pega todo mundo. Tema de prova, olha só, para cartório no TJ São Paulo, a vedação de acumulação de cargo público e suas exceções estendem-se a empregos públicos, abrangem autarquias, fundações, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Correto. Letra da Constituição, né? Sem nenhum problema. Cargo técnico-científico, segundo o STJ, é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior. Então é aquele que exige um conhecimento específico, tem que ter uma habilitação legal, mas não precisa ser de nível superior. Então um cargo de nível médio pode ser um cargo técnico ou científico que permite a acumulação. Vamos dar exemplos de cargo técnico. Delegado de polícia é um cargo técnico? Tem que ter conhecimento específico, né? Então pode ser acumulado com o de professor. O delegado pode ser professor, STJ já anotou e já caiu em prova. Agora, não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas de caráter repetitivo que não tenham uma exigência de formação específica. Informativo 747 do Supremo. Exemplo, cargo de técnico judiciário dos tribunais. Entende-se que o cargo de técnico judiciário do tribunal não exige uma formação específica, é atividade burocrática e tal. Então ele não pode acumular técnico judiciário com um de professor no serviço público. Nada impede que o cara dê aula particular, mas no serviço público, recebendo recursos públicos, não é possível. Tem um julgado do STJ aí na tela. Não confunda a impossibilidade do técnico judiciário de acumular o cargo com possibilidade de outros cargos de nível médio, mas que no caso concreto sejam entendidos como cargos técnicos ou científicos de acumular, porque não precisa ser nível superior para ser considerado técnico científico, como a gente viu. Outra questão interessante, foi polêmico durante muitos anos, mas finalmente pacificou. O STF pacificou, o STJ se rendeu. A acumulação de cargos de profissionais da área de saúde não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previstos em lei, porque esse requisito não existe na Constituição. Como é que era essa polêmica? O STJ entendia que a lei que estabelecia que não poderia ser ultrapassado o limite de 60 horas semanais na acumulação era constitucional. O STJ falava, olha, o cara trabalha 60 horas semanais, então ele está trabalhando praticamente de manhã, de tarde e de noite. A lei, quando estabelece esse limite máximo de 60 horas, ela está dizendo que mais do que isso, há uma presunção de impossibilidade de acumulação, de compatibilidade de horários. Então a lei ela é razoável, entendi o STJ. O Supremo falou, olha, isso não está na Constituição. Não está falando que tem que ter 60 horas. O cara pode trabalhar mais do que isso, desde que haja compatibilidade, que na prática ele consiga fazer sem prejuízo das funções, pode trabalhar 65, 70 horas semanais. Então, isso que prevaleceu. Não há limite. Se a lei estabelece esse limite, isso é inconstitucional. Outras exceções à vedação de acumulação. Não são só aquelas 3. Temos também a dos vereadores, como a gente vai ver. Juízes podem exercer o magistério. Membros do MP podem exercer o magistério. Em relação aos militares, a gente já viu, por isso eu vou até falar rápido aqui. Os militares dos estados, DF e territórios, eles podem acumular naquelas 3 exceções, do inciso 16 e 37, e os militares das Forças Armadas, do âmbito federal, eles só podem acumular em uma hipótese, que é a de 2 cargos de empregos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. Então, o cidadão pode ser coronel militar, né? Um coronel da PM, se for no âmbito estadual, por exemplo, professor ou médico, e ao mesmo tempo ser médico com um emprego público aí no hospital, ou ser professor ocupando um cargo público em uma universidade. Não tem nenhum problema. No caso dos estaduais, são as 3 exceções normais. No caso das Forças Armadas, só a última exceção da linha C, profissionais de saúde. Cuidado com isso. O artigo 38 fala que o servidor da administração direta, autárquica e fundacional, quando vai exercer o mandato eletivo, tem que respeitar o seguinte:
Se for um mandato eletivo, federal, estadual, distrital, a regra é que ele fica afastado. Então, o cara é servidor, acabou conseguindo ser eleito parlamentar, se afasta do serviço público, fica como parlamentar, recebendo o subsídio lá do parlamentar e depois, terminou o mandato, ele volta. Se for prefeito, ele pode optar pela remuneração. Então ele fica afastado, ele tem que ser só prefeito, mas ele escolhe. Claro que ele vai escolher que paga mais, né? Se o prefeito ganha mais, ele vai ficar recebendo o que é do prefeito, subsídio. Se for do serviço público normal, ele vai preferir receber o que ele já recebia. E se for vereador, aí sim, a Constituição diz que se houver compatibilidade de horários, ele pode cumular as vantagens do seu cargo com a remuneração do cargo eletivo. Então ele pode continuar acumulando as duas. Salvo se não houver compatibilidade, aí ele vai escolher o que paga mais e vai ficar só como vereador. O inciso 4 fala que em todo e qualquer caso que exija o afastamento, o tempo de serviço é contado para todos os fins, salvo para promoção por merecimento. Então, se houver um caso de promoção por antiguidade, né, o cara ele continua contando, mesmo estando afastado do serviço público, o tempo. Mas se for promoção por merecimento, nesse caso, o tempo de serviço, não, enquanto ele estiver afastado, não é computado. E o 5, na hipótese de ser segurado do regime próprio, RPPS, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Beleza. Acumulação de proventos e vencimentos. A gente viu como é que pode haver a acumulação de vencimentos, né, na ativa. Nos casos constitucionalmente previstos, o Supremo entende que o teto incide isoladamente para cada cargo que pode ser constitucionalmente acumulado. Agora, pode acumular o que o cara ganha enquanto aposentado, os proventos da aposentadoria, e de repente ele faz um novo concurso, assume um cargo e acumular a aposentadoria com vencimentos. O Supremo tinha o entendimento, olha lá, eu cito um julgado de 94, no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos só seria permitida quando se tratasse de cargos, funções e empregos acumuláveis na atividade. Então, só naquela forma que a gente já viu, quando fosse permitida a acumulação na atividade, também seria possibilitada a acumulação da aposentadoria, dos proventos, com os vencimentos. Mas o parágrafo 10 do artigo 37 foi incluído por uma emenda posterior, ele acabou aumentando essas hipóteses. Ele falou o seguinte: é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, 42 e 142 com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, salvo 1. Cargos acumuláveis, anote aí. 2. Cargos eletivos. Então o cara é aposentado, pode continuar recebendo os proventos e foi eleito e receber o subsídio lá do parlamentar? Pode. E a terceira hipótese, cargo em comissão. Então o cara é aposentado, pode, inclusive se ele sofrer aposentadoria compulsória, já tem 75 anos, pode ser chamado para um cargo em comissão? Pode. O cargo em comissão não tem limite de idade, não tem aposentadoria compulsória para cargo em comissão. O cidadão com 90 anos pode pegar o cargo em comissão, ele pode acumular proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo em comissão. Então são as três possibilidades. E uma questão até caiu em prova recente agora, eu devia ter colocado a questão aqui, acho que foi para o Ministério Público de Goiás. É possível que o cidadão aposentado em um emprego público, então ele era servidor seletista de uma sociedade de economia mista, aposentou. Ele pode prestar um novo concurso, agora para um cargo público estatutário, e cumular a remuneração agora com os proventos da aposentadoria de emprego público? O STJ entende que sim, e foi isso que caiu na prova. Por quê? Vamos ler aqui. Sim, se a questão a possibilidade ou não de um impetrante aposentado pelo RGPS, quanto seletista, cumular seus proventos com a remuneração do cargo público, RPPS. Não há vedação ao recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria alcançada pelo RGPS com salários. Né? Salários pegou mal, né? Falta de técnica. Com vencimentos decorrentes do exercício do cargo público. Porque a emenda 20 de 98 estabeleceu somente a impossibilidade de acumulação de remuneração de emprego ou cargo público com proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 143, ou seja, resultantes do RPPS. Qual que é a interpretação que se fez, então? Quando diz aqui no 37, parágrafo 10, que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração, o que se veda é a percepção simultânea de proventos da aposentadoria do RPPS com um novo cargo, emprego ou função. Então, o cara se aposentou como servidor estatutário. Aí ele não vai poder acumular os proventos com a remuneração, salvo nas três hipóteses que a gente tratou aqui.
Agora, se ele se aposentou pelo emprego público, e não é o RPPS, é o RGPS, aí não tem vedação constitucional. Então ele pode acumular nesse caso. Questão difícil, né? Questão chata. Caiu na prova, tá aí. Para a gente encerrar a aula, falta só falar do regime previdenciário e da estabilidade. Regime previdenciário. São 2 os regimes obrigatórios de previdência social no Brasil. Existem, claro, regimes privados, existem regimes complementares. Mas os obrigatórios quais são? RGPS e RPPS. RGPS, Regime Geral de Previdência. RPPS, Regime Próprio de Previdência. Qual que é a regra? Todo aquele que exerce atividade remunerada necessariamente tem que contribuir para um dos regimes obrigatórios. Ou vai ser o RGPS ou o RPPS, como a gente vai ver. E é facultado ainda a contribuição para o regime geral, para o RGPS, é aquele que não exerce nenhuma atividade. Eu não exerço nenhuma atividade remunerada, mas eu quero garantir no futuro uma aposentadoria. Então ele entra como contribuinte facultativo no RGPS. Para fins de prova de direito administrativo, tenho que estudar o regime geral da Previdência Social? Não, eu tenho que estudar isso no direito previdenciário. Aí, meu amigo, é outra praia, aí não é comigo. Inclusive, quando eu cheguei a fazer prova para o juiz federal, fui aprovado, fiz questões de previdenciário, eu não sei como eu acertei. Até hoje eu não sei como eu consegui acertar algumas questões. Inclusive, na prova oral, me perguntaram de previdência, eu consegui sobreviver. O que a gente tem que estudar aqui no direito administrativo é o RPPS, que é o regime próprio do servidor público estatutário. Então vamos ler o artigo 40 comigo. O regime próprio de previdência social do servidor titular de cargo efetivo, então veja bem, servidor titular de cargo efetivo, cargo e ainda mais efetivo, terá caráter contributivo, solidário, mediante a contribuição do ente federativo, do servidor ativo, do aposentado, pensionista, observados os critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial. Beleza. Então o que você tem que saber aqui? O RPPS, o regime próprio, ele se aplica para o servidor de cargo efetivo. Ele não se aplica para quem ocupa cargo em comissão, porque não é cargo efetivo. Ele não se aplica para quem exerce função temporária. Ele não se aplica para quem exerce um mandato eletivo. Isso ficou bem claro, especificado com a nova emenda 103 de 2019, da reforma da Previdência. E não vale para quem exerce emprego, ocupa um emprego público. Para todos esses que estão negritados aí na tela, vale o RGPS, e aí você vai estudar no direito previdenciário. Então, eu vou estudar questões previdenciárias do empregado público, de quem exerce mandato eletivo, cargo em comissão, função temporária, servidor temporário? Não. Vou estudar do servidor público estatutário que exerce o cargo efetivo. No termos do artigo 40, parágrafo 20, com a nova redação da reforma da Previdência, da última reforma, né, é vedada a existência de mais de um regime próprio e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangendo todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas, fundacionais. Então, para cada ente político, só pode ter um regime próprio e um órgão ou entidade gestora desse regime. Anote isso aí que pode cair na prova. Dentro do regime próprio, o que cai em prova, vamos ser sinceridade, é a aposentadoria. O que a gente tem que saber são questões de aposentadoria. Vai cair o benefício lá de pensão por morte? Não vai cair isso na prova. O que vai cair é a aposentadoria. Então vamos estudar como ficou o que é a aposentadoria e como ela ficou com a nova reforma da Previdência. Primeiro você tem que saber que a aposentadoria é ato administrativo complexo, aquele que exige a manifestação de vontade de mais de um órgão para que se torne perfeito, concluído. Perfeito no sentido de concluído, né, de ingressar no mundo jurídico. Havia polêmica na doutrina, e ainda há. Tem gente que fala que não é ato administrativo complexo, mas o Supremo renovou esse entendimento no informativo 967, final de 2020 já, esse informativo 2020, RE 636553. Qual foi a tese que o Supremo adotou? Os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo decadencial de 5 anos para julgar a legalidade do ato da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão a contar da chegada do processo na Corte de Contas. Então o que acontece? Eu sou servidor. Pretendo me aposentar. Tenho idade, me aposento. O ato inicial de concessão de aposentadoria vai ser dado pelo órgão público em que eu trabalho, no qual eu trabalhei. Como é um ato administrativo complexo, a aposentadoria, esse primeiro ato não torna perfeito e acabado. É lógico que ele já vai produzir efeitos, tem aqueles efeitos prodrômicos que a gente estuda depois, e já produz efeitos no caso de eu parar de trabalhar. Mas ainda fico ali em stand-by, porque é preciso que a Corte de Contas manifeste a sua vontade, integre com a vontade do órgão, e haja então o ato jurídico perfeito da aposentadoria, com a confirmação pela Corte de Contas. O que acontecia? Não havia prazo para isso. Então a Corte de Contas às vezes demorava 10 anos. Isso viola
a segurança jurídica. O servidor fica sempre ali, cara, será que eu vou ter que voltar a trabalhar? Será que a Corte de Contas vai julgar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria? Então o Supremo entendia que, após 5 anos, era preciso convocar o servidor da ciência, ele do processo lá no Tribunal de Contas, para que ele exercesse ampla defesa e contraditório. Antes desses 5 anos, não há exercício de ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque o Supremo entende que é um ato intra-administrativo, como é que se chama? Intra-estatal, intra-órgão, sei lá. É um ato que envolve o órgão público e a Corte de Contas. Apenas reflexamente envolve o servidor. Então ele não tem até súmula dizendo que não há necessidade de contraditório e ampla defesa nesse caso. Só que depois de 5 anos o Supremo entendia que deveria haver o contraditório e ampla defesa. Ainda assim a doutrina criticava. O Carvalho Filho mesmo, ele fala, olha, sempre falou, né? Passado de 5 anos tem que haver decadência e não convocação para contraditório e ampla defesa. Isso foi acatado pelo Supremo nesse informativo. Então uma viragem jurisprudencial, vai cair muito em prova. Depois de 5 anos, não é que tem que convocar o cidadão para ampla defesa e contraditório. Depois de 5 anos, a decadência do direito de anular. Então, 5 anos estabilizou. Não há mais como anular o ato de aposentadoria inicial. Beleza? Então, em nenhum momento vai ter contraditório e ampla defesa, porque só são 5 anos. A partir dali, há uma decadência para o Tribunal de Contas. Beleza. Então, é um ato complexo, depende de duas vontades. Sabemos que tem um prazo de 5 anos, decadencial para a Corte de Contas. Quais são as modalidades de aposentadoria no regime próprio de Previdência? São 3. A nova reforma da Previdência mudou os nomes, mas continua muito parecido. É a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, a aposentadoria compulsória, essa não mudou nada, e a aposentadoria voluntária, que mudou os requisitos, mas o nome é o mesmo. Então, o que mudou o nome foi a incapacidade permanente para o trabalho. Vamos ver nos quadros que eu vou destacar as diferenças na redação anterior com a nova redação da emenda 103 de final de 2019, dezembro de 2019. O que é importante você perceber logo de cara é que a reforma da Previdência teve o intuito de desconstitucionalizar questões de previdência. Então, o que antes, de algum modo, era tratado pela Constituição, agora foi desconstitucionalizado. A gente vai ver que quase tudo ficou para a lei complementar do ente respectivo. Então, a União vai editar sua lei complementar, os estados vão editar suas leis complementares para tratar do tema. Não é mais a Constituição que traz isso. Segunda questão, o pouco que a Constituição ainda mantém sempre se refere à União. Porque em relação aos estados, DF e municípios, quase tudo, se não for tudo, ficou para as constituições locais, para as leis orgânicas, para as leis complementares. A Constituição não trata mais dessa galera estadual, municipal. A gente vai perceber com a leitura que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Na redação antiga, os servidores seriam aposentados, inciso 1, do 40, parágrafo 1º, por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se essa aposentadoria por invalidez permanente fosse uma decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Então a lei tinha que dizer qual era a doença grave, contagiosa ou incurável. Não era o cidadão falar, ó, meu médico falou que a minha doença é incurável. Não daria direito à aposentadoria com proventos integrais. Só se a lei estabelecesse que aquele tipo de doença era incurável, grave e tudo mais, aí ele receberia integralmente. Mas em regra, a invalidez permanente daria ensejo a proventos proporcionais. A emenda mudou o nome, agora não é mais por invalidez permanente, olha aí comigo no lado direito da tela, é por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, e aí traz ali requisitos. Quando insuscetível de readaptação, hipótese em que vai ser obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejaram a aposentadoria na forma de lei do respectivo ente. Então é a lei que vai tratar disso aí. Beleza? Não fala mais a questão de proventos proporcionais ou não, simplesmente remete para a lei. A compulsória estava no inciso 2, proventos proporcionais aos 70 anos ou 75 na forma de uma lei complementar. Isso não mudou com a reforma da Previdência. Inclusive é bom falar que desde a emenda 88 de 2015, foi ela que aumentou para 75 anos em alguns casos. Antes era 70 anos a compulsória para todo mundo. O que essa PEC aí fez? Ela aumentou para 75 anos diretamente, incluído lá no ADCT, artigo 100, a idade da aposentadoria compulsória para ministros do Supremo e de tribunais superiores e conselheiros dos tribunais de contas, ministros do TCU. Então, automaticamente, esses aposentam com 75. Inclusive, tem uma PEC da Bengala aí para voltar ao que era 70 anos.
e autorizou que uma lei complementar aumentasse para 75 anos a aposentadoria compulsória para outros casos. E essa é a Lei Complementar 152 de 2015, ela foi rapidamente editada. E ela, no artigo 2º, por exemplo, diz que vão se aposentar com 75 anos servidores titulares de cargos efetivos de todos os entes políticos, inclusive de autarquias, fundações, membros do Judiciário, membros do MP, defensorias, tribunais e conselhos de contas. Então pegou muita gente aí que aposenta compulsoriamente com 75 anos. E a terceira hipótese é a aposentadoria voluntária. Na redação anterior, tinha que cumprir pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público e pelo menos 5 no cargo em que se daria a aposentadoria. E a idade era de 60 anos de contribuição, 60 de idade e 35 de contribuição para o homem, 55 de idade e 30 de contribuição para a mulher, a regra do 95-85. Ou 65 de idade para o homem e 60 para a mulher, se quisesse se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então o cara ainda não tem 35 anos de contribuição. Ele tem menos, tem 20 e poucos. Mas ele já tem 65 anos, já tem 10 anos de serviço público e já tem 5 no cargo efetivo. Ele poderia se aposentar com proventos proporcionais. Agora, a nova reforma da Previdência aumentou a idade. No âmbito da União, olhe bem, União Federal, 62 anos se mulher e 65 homem. Então não tem mais aquela de 60 para homem e 55 para mulher. Agora 62, 65. E nos estados, DF e municípios, quem vai estabelecer a idade mínima? As emendas às constituições e leis orgânicas locais, né? Constituições locais. Então ficou para os estados definirem, municípios definirem. Observados o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente. Então, para os estados e para o DF e para os municípios, tudo vai ficar para a regulamentação deles, como vai se dar a aposentadoria voluntária. Para a União, para servidor federal, o que a gente tem é a idade na Constituição, 62 mulher, 65 homem, e os demais requisitos, a lei complementar federal que vai estabelecer. Né? Qual vai ser o tempo de contribuição, os demais requisitos? Vai ser a lei complementar. Então houve uma desconstitucionalização. Outra questão importante, nenhuma dessas três hipóteses se confunde com a aposentadoria punitiva ou sancionatória. Essas são aposentadorias, né, do serviço público e tudo mais. Mas havia aquela aposentadoria como uma punição, não era um benefício previdenciário, uma sanção funcional. Os artigos 93, inciso 8 e 130A, parágrafo 2º 3, ou seja, o que fala da magistratura e o que fala do Ministério Público, eles permitiam uma aposentadoria punitiva para esses membros. A nova emenda 103 mudou a redação e excluiu essa referência à aposentadoria sancionatória. Então, exemplo aí na tela. O artigo 93, inciso 8º, vai falar que a lei complementar vai tratar do regime jurídico da magistratura e vai tratar que o ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público vai ser feito por decisão da maioria absoluta do Tribunal do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Antes, havia aí o ato de remoção ou disponibilidade ou a aposentadoria do magistrado, aquela aposentadoria como uma sanção. Então, o magistrado cometia uma falta grave, o mesmo lá para o membro do Ministério Público cometia uma falta grave, era possível que o CNJ, no caso da magistratura, ou o respectivo tribunal, votasse para que ele fosse aposentado compulsoriamente. E é uma sanção que sofre muitas críticas, ela é imoral, né? A verdade é essa. O cara pratica um crime e a pena dele é ficar aposentado, recebendo. É absurdo, né? O cara recebendo aposentadoria é um prêmio. Então a Constituição, a emenda 103, acabou com isso. Mas há uma polêmica que os manuais ainda não estão comentando, pelo menos eu não vi ainda. Mas a polêmica é o seguinte: será que a mudança na emenda, na redação do texto constitucional, excluindo essa referência, é no sentido de vedar agora a aposentadoria sancionatória, ou é no sentido de que não é mais constitucional, mas a lei infraconstitucional pode estabelecer? Por que eu pergunto isso? Porque a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ainda prevê a sanção da aposentadoria compulsória. E aí o Supremo vai ter que decidir se agora a LOMAN foi revogada nesse ponto, pela nova emenda, ou se agora não é que tem mais essa necessidade constitucional de previsão, mas a lei decide se prevê a aposentadoria sancionatória ou não. Então é polêmico. Em provas, o que pode ser cobrado? A nova redação não tem mais essa previsão. É isso. Ainda, outra questão muito importante. O 40, parágrafo 4º na redação anterior falava: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria, no RPPS, salvo
nos termos definidos em lei complementar, então era preciso editar uma lei complementar para falar dos 3 casos. 1. Portadores de deficiência. 2. Quem exerce atividade de risco. 3. Cuja atividade seja exercida sob condição especial que prejudica a saúde ou integridade física. Não foram editadas as leis complementares nesse ponto. Pelo menos no inciso 1 e no inciso 3 eu lembro que o Supremo teve que decidir isso via mandado de injunção e tal. Tem até tinha súmula vinculante, eu acho, não sei se era vinculante ou súmula comum, falando da extensão dessa aposentadoria diferenciada para quem era portador de deficiência e exercia atividades que prejudicavam a saúde e a integridade física, porque a lei complementar nunca foi editada. Então o Supremo teve que dar um jeito. Agora, o que mudou com a nova redação? Do mesmo jeito, são vedadas aposentadorias com critérios diferenciados, salvo as hipóteses dos novos parágrafos 4A, 4B, 4C e parágrafo 5º. O parágrafo 5º trata dos professores, então isso também já era tratado antes, a gente vai ver o que mudou. Vamos concentrar agora nos parágrafos 4A, 4B e 4C, que tratam basicamente das mesmas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do 40, parágrafo 4º da redação anterior. Então, quando antes falava de portador de deficiência, agora o parágrafo 4A fala: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente, então cada ente vai estabelecer sua lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de servidor com deficiência. O que o novo texto prevê é que eles têm que ser previamente submetidos a uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Mas é a mesma coisa, a lei complementar que vai dizer. Em relação aos que exercem atividade de risco, agora o novo 4B ele limita. Ele diz: a lei complementar do ente vai estabelecer idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de quem? Não é mais assim quem exerce atividade de risco em geral. Agora ela delimita. Quem ocupa o cargo de agente penitenciário, que a emenda constitucional 104 transformou em polícia penal, do agente socioeducativo e do policial dos órgãos lá do 144, do inciso 4, né? De que trata o inciso 4. Não, perdão. O inciso 4 do artigo 51, o inciso 3 do artigo 52, esses são os policiais legislativos. Eu já fui policial legislativo, eu sei que os policiais legislativos têm um lobby lá na Câmara e no Senado. Os caras trabalham protegendo o deputado e senador, então é óbvio que na hora de passar a reforma da Previdência para beneficiar a polícia, eles vão falar: ei, senador, deputado, inclui a polícia legislativa aí, cara, a gente também é policial. Por isso eles são sempre beneficiados nesse ponto. Então eles estão incluídos expressamente, eu tenho certeza que foi um lobby lá dos meus colegas do DEPOL, da Câmara. Então, beleza. E também os incisos 1 a 4 do 144. Então pega ali Polícia Federal, PRF, PFF, Polícia Civil, não pega a Polícia Militar, porque os militares têm regime próprio. Todos esses, então, poderão ter critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para aposentar, desde que a lei complementar do respectivo ente estabeleça. E a terceira hipótese, antes, que eram os que exercem atividade que prejudica a saúde ou a integridade física, o novo parágrafo 4C vai falar: lei complementar do respectivo ente vai estabelecer idade, tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria dos servidores que exercem atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então o que vai cair na prova, gente? A redação nova, não tem muito o que devagar. A nova redação que é muito tranquila. Em relação aos professores, redação antiga do parágrafo 5º. Os professores terão reduzidos em 5 anos, a idade. Então o homem era 65, cai para 60. A mulher era 60, cai para 55. A mulher era 55, cai para 50. E tempo de contribuição também, reduzir em 5 anos. Então o benefício total seria, assim, entre aspas, de 10 anos. Né? Reduzia 5 anos da idade e 5 anos do tempo de contribuição. Então aquele 95-85 virava 85-75. Desde que o professor comprovasse exclusivamente, o tempo todo, tempo de serviço nas funções de magistério, e o magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, então não incluía ensino superior. Dava aula em universidade, não tinha esse benefício de aposentadoria diferenciada. Só educação infantil, ensino médio e fundamental. O que o novo texto faz? Diz que os ocupantes do cargo de professor têm a idade mínima reduzida em 5 anos. Então reduz só a idade. A questão do tempo de contribuição, o novo texto constitucional não fala. E desde que comprovem um tempo de exercício nas funções de educação infantil, fundamental e médio. Então mantém a exclusão do ensino superior, mas esse tempo fixado em lei complementar.
O novo texto não fala mais exclusivamente um tempo no magistério, é a lei complementar que vai dizer. Então tem essa diferença. Anote a nova redação. Teses anteriores que ainda devem prevalecer. Para a concessão da aposentadoria especial do 40, parágrafo 5º do professor, conta-se o tempo de efetivo exercício da docência e também de atividade de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico. Então, se o cara não está na sala de aula, mas é diretor, faz o assessoramento pedagógico, ele também entra nos critérios diferenciados, desde que isso seja voltado para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Outra questão. É vedada a percepção de mais uma aposentadoria à conta do RPPS, ou seja, dos proventos, né? Então, o cara pode se aposentar e receber 2 aposentadorias pelo RPPS? Vedado. Salvo os cargos acumuláveis na Constituição. E a nova redação da emenda 103 coloca: aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previstos no RGPS. Então a prova pode destacar essa nova redação aí também. Mas o que interessa é que para acumular proventos de aposentadoria no RPPS, só se for de cargos acumuláveis. Meus amigos, para a gente encerrar a nossa aula, quase 1h30 nesse bloco 3, né? A aula de agentes públicos tem muita coisa. Estabilidade. Estabilidade é tranquilo. O artigo 41 diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, então precisa de 3 anos, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude do concurso. Então, para cargo efetivo, depois de 3 anos adquire estabilidade. Durante 3 anos tem o quê? Estágio probatório. Durante o estágio probatório, o servidor público pode perder o cargo de diversas formas. Agora, após a estabilidade, após os 3 anos, o servidor só pode perder o cargo em 4 hipóteses. 3 delas previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e uma lá no artigo 169 da Constituição. As 3 primeiras, sentença judicial transitada em julgado. Segunda, processo administrativo que assegura ampla defesa. Terceira, procedimento de avaliação periódica na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Então ele pode perder o cargo por sentença, que é o mesmo de quem tem vitaliciedade, membros da magistratura, do Ministério Público, só por sentença transitada em julgado. Mas além disso, eles também podem perder o cargo por um PAD, praticou falta grave, aí vai ter o PAD, e o procedimento de avaliação periódica, né? Por conta do princípio da eficiência. E a lei complementar vai estabelecer como isso funciona, tem que assegurar ampla defesa. Qual que é a quarta hipótese? Artigo 169 diz, lá nos seus parágrafos, se depois de adotadas diversas medidas para o saneamento de despesas com pessoal ativo e inativo, então primeiro tem que reduzir pelo menos em 20% as despesas com cargo em comissão e função de confiança. Depois tem que exonerar os servidores não estáveis. Se depois de tudo isso, ainda assim, não houver o cumprimento dos limites financeiros, é possível que haja a perda do cargo do servidor estável. Então, por questões de despesas com pessoal fora dos limites da lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, é possível que após uma série de medidas, então como última ratio, como última medida, haja a perda do cargo do servidor estável. Ele vai receber 1 mês de salário, entre aspas, de remuneração por ano de serviço. Então o cara ficou 12 anos como servidor, ele vai receber 12 meses de remuneração como uma indenização. É obrigatória a extinção do cargo que ele ocupava e é vedada a criação de cargo, função e emprego com atribuições semelhantes por 4 anos. Porque senão poderia ser uma burla, né, para demitir a galera e depois pega gente nova. Então, durante 4 anos não pode criar cargos, funções e empregos assemelhados. E tem que extinguir o cargo que ele ocupava. O parágrafo 4º vai dizer que para adquirir estabilidade tem que ter avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída. Então, depois da emenda 19 de 98, não tem mais estabilidade pelo simples decurso de prazo. Eu, quando era servidor técnico judiciário, lá no TJ, a cada 6 meses tinha que fazer uma avaliação no computador, aí tinha autoavaliação, o meu supervisor, que era o diretor de secretaria, fazia a heteroavaliação, ele me avaliava, e depois nós dois, em conjuntos, fazíamos uma avaliação conjunta final. A partir dali, era a minha nota na minha avaliação de desempenho, a cada 6 meses ia fazendo, para sempre saber se no final dos 3 anos eu iria adquirir ou não a estabilidade. E depois disso, ainda continua tendo avaliações periódicas que podem firmar a perda do cargo, como a gente viu lá no inciso 3 do 40, parágrafo 1º. Agora, o que aconteceria se a administração retardasse a decisão? Passados 3 anos, não terminou a sua avaliação para dizer se o servidor preenche capacidade, né,
de ocupar o serviço ou não. O STF disse: a ausência de avaliação de desempenho não afasta a presunção da estabilidade pelo decurso de 3 anos. Então é um prazo decadencial para a administração, diz o Carvalho Filho. Significa que tem que ter a avaliação especial para o cara ter estabilidade. Então ele pode não adquirir estabilidade se for reprovado na avaliação. Mas se a administração fica comendo mosca e não realiza as avaliações dentro do prazo de 3 anos, aí, passados os 3 anos, prazo decadencial, o servidor presume-se estável. Beleza? E para a gente encerrar, uma questão polêmica, muito polêmica, que eu deixei lá no bloco 1 para falar aqui. O empregado público tem estabilidade? A gente sabe que o servidor de cargo efetivo, estatutário, tem estabilidade depois dos 3 anos, com os requisitos que a gente viu. Mas e o empregado público? E aquele servidor seletista da Sociedade de Economia Mista? Ele tem estabilidade? Bom, o Supremo no RE 58998, aquele RE da polêmica toda, da dispensa motivada, decidiu que não há estabilidade para cargo em comissão nem para empregado público, da administração direta ou indireta. Mas, o que acontece? O fundamento. Esses ocupantes de cargo de emprego público, eles já são beneficiados com direitos sociais do artigo 7º, como seguro-desemprego, fundo de garantia. Então não há compatibilidade da estabilidade com esses direitos, senão eles teriam um super regime, um regime ainda mais benéfico do que o do servidor estatutário. Então eles não têm estabilidade por isso. É uma opção constitucional, a de Pietro explica também. Só que o Supremo decidiu que, antes da emenda 19 de 98, o artigo 41, como ele se referia genericamente a servidores, ele não falava estatutários, seletistas, ele falava servidores em geral, o Supremo passou a entender que, mesmo os empregados públicos tinham estabilidade até 98. Somente os empregados públicos admitidos por concurso após a emenda 19 de 98 não têm estabilidade. Em vários julgados o Supremo reiterou isso, inclusive naquele de 2013. Mas é preciso explicar melhor. Em provas, é isso que você vai marcar. Em provas, empregado público tem estabilidade? Após a emenda 19 de 98, não. Antes da emenda 19 de 98, tem. Mas o Ricardo Alexandre ele explica isso de uma maneira melhor. Olha o que ele diz. Ele fala: a redação originária do texto não deixava claro, como a gente viu, se a estabilidade era para seletista ou não. A quem que ela alcançava? Com a emenda 19 de 98, a estabilidade passou a depender da nomeação para cargo de provimento efetivo. Então ficou bem claro que excluiu o regime de emprego público. Mas em face da segurança jurídica, o STF disse que essa novidade, ou seja, essa incidência apenas para cargo de provimento efetivo, somente seria aplicável aos que ingressassem na administração direta autárquica e fundacional após a data da emenda, em junho de 98. E aí nós temos 3 situações distintas. Eu nunca vi prova cobrando isso, mas é um entendimento muito correto. São 3 situações distintas. O servidor público que é seletista, admitido na administração direta autárquica e fundacional até 98, tem estabilidade. Então é o seletista da administração direta autárquica e fundacional. Esse teria estabilidade, por causa da redação originária do artigo 41 que deixava dúvidas. O servidor público seletista da administração direta autárquica e fundacional após 98, após junho de 98, não tem estabilidade. Esse não tem. Já o servidor seletista das sociedades de economia mista e empresas públicas, esses jamais tiveram estabilidade independentemente da data de admissão. Essa é a melhor interpretação. Então, o servidor da sociedade de economia mista tem estabilidade? Ele nunca teve. Ele é seletista, ele nunca teve. E o seletista da administração direta autárquica e fundacional, que é raro, né, mas pode acontecer. Esse, até 98, teria. Depois de 98, não. Então, de 98 para cá, nenhum deles tem. Essa que é a verdade. E aí vai depender de como a prova cobrar esse tema árido. Meus amigos, finalmente, então, terminamos a aula de agentes públicos. É aula muito importante. A gente continua na próxima semana com mais uma aula do nosso curso gratuito de Direito Administrativo. Um grande abraço.